Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Entrando com 1 minuto de atraso. Esperemos que todos já estejam com as suas águas. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e fazer a nossa prece inicial do Evangelho no Lar. Mestre Jesus, benfeitores amigos que aqui se fazem presentes, queremos agradecer por mais uma semana de trabalho, de estudos, agradecer pelas bênçãos que recebemos, agradecer pelo mal que não recebemos. Enfim, Mestre Jesus, te agradecer por tudo, pela vida, pelas provas que conseguimos ultrapassar, pelos obstáculos vencidos. Nós te agradecemos e pedimos as bênçãos para todos aqueles que se encontram enfermos, seja do corpo, seja da alma. Nós pedimos, Mestre, que a medicação espiritual seja colocada nesses recipientes com água e que, conforme a fé, esse irmão, essa irmã receba esse medicamento ao dessa água tomar. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite de domingo. Que assim seja. Espero que todos tenham passado uma semana boa, tranquila. As dificuldades existem, mas estão aí para serem enfrentadas. E vamos passá-las, com certeza, porque tudo passa. Quem gosta de acompanhar, é lá no capítulo 4, hoje nós vamos ler um pouquinho, estudar um pouquinho, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, que fala sobre os laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade de existência. O título já está nos dizendo: se nós tivéssemos uma única existência, morrêssemos e tudo acabasse, como fortaleceríamos esses laços, né? E pela reencarnação, não, pela reencarnação esses laços são fortalecidos. Mas no decorrer agora do texto, nós vamos ver um pouquinho mais. Quem tiver alguma dúvida, por favor, pode deixar ali. Se não quiser deixar no bate-papo, pode falar comigo no Messenger também, não tem problema. Qualquer uma coisinha que quiserem conversar, eu estarei depois, no final, no Messenger. Então, nos fala assim o Evangelho: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, fortificam-se e estreitam-se. O princípio oposto é que o destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo afeto, simpatia e semelhança. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, porque após sua reentrada na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, reencontram-se como amigos no retorno de uma viagem. Muitas vezes até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Ou seja, muitas vezes uns reencarnam e outros ficam no plano espiritual. Então, esses que ficam no plano espiritual, eles ficam, vamos dizer assim, ajudando a nos cuidar, tentando nos conduzir, nos dar força nos momentos difíceis, nos auxiliar da maneira que eles podem, porque são nossos queridos, vamos dizer assim. Então, quando são os afetos sinceros, pelos laços espirituais. Não falo aqui dos laços carnais, é uma outra história.
Os que são livres velam sobre os cativos. Cativos significa que estamos no corpo, né? E os livres, os que estão no plano espiritual. Os mais evoluídos procuram fazer progredir os retardatários. Assim, após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado, por não mais ser perturbado pelo egoísmo nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum golpe fira seu afeto mútuo. Ou seja, é mais puro o sentimento do lado de lá. Não tem interesse de paixões, não tem interesse algum. É o afeto puro. Então, eles querem nos ver progredir sempre. Sempre vão querer o nosso bem, vão tentar estar ao nosso lado quando podem, para nos ajudar, para nos auxiliar. Por isso que nós temos os espíritos simpáticos, são esses que nos ajudam. Além do nosso anjo guardião, que Deus dá para nós, um anjo guardião, um mentor, ainda podemos contar com esses espíritos que são esses nossos familiares. Entenda-se que se trata aqui do afeto real, de alma para alma, o único sobrevivente à destruição do corpo. Porque os seres que só se unem movidos pelos sentidos, ou seja, pela carne, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas os afetos espirituais são duráveis. Os afetos carnais extinguem-se com a causa que os fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, na realidade não significam nada uma para as outras. A morte as separa sobre a terra e no além. Ou seja, só pelas afinidades nós vamos nos reencontrar no plano espiritual. Então, aquelas pessoas que se uniram a nós, ou se nós nos unimos a elas só pelo interesse aqui na Terra, com certeza lá, cada um para o seu lado. Esse tipo de interesse não conta. A união e o afeto que existe entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. Disse também, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com o de seus próximos, que ela não é da família. Quem de nós já não viu alguma família assim, que tem aquele que destoa da família? Muitas vezes os irmãos não se compreendem, não. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de avanço para outros. Assim, os maus melhoram pouco a pouco com o contato dos bons e com os cuidados que recebem deles. Seu caráter suaviza-se, seus costumes depuram-se e as antipatias apagam-se. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como na Terra se estabelece entre as raças e os povos. A perfeição de Deus dá essa oportunidade de convivermos com esses irmãos menos adiantados. Desculpa, tá secando minha garganta. Ou às vezes nós podemos ser esse irmão menos adiantado nessa família, para recebermos esse amor, esse carinho, esse afeto e progredirmos. Então, por isso que tem nas famílias, às vezes tem alguém que destoa daquela família completamente. Então as pessoas dizem, esse nem parece da família, esse não é da família. Então ele veio para progredir e para no contato com os bons ele melhorar.
O temor do aumento indefinido do parentesco, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta e prova que não se tem amor suficiente para transportá-lo a um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os menos do que se tivesse um só. Mas que os egoístas tranquilizem-se, pois esse temor não tem fundamento. Um homem que tenha tido 10 encarnações, 10, só um pouquinho. Um homem que tenha tido 10 encarnações não se segue que encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Lá não reencontrará senão os mesmos objetos do seu afeto, os que foram ligados a ele na terra, tanto sob nomes diferentes quanto, talvez, sob os mesmos nomes. Ou seja, no plano espiritual nós somos todos irmãos. Isso importa. O afeto verdadeiro é o que vai continuar lá. Então, provavelmente, não temos, como diz o Evangelho, não teremos lá 10 pais, 10 mães, se somos todos irmãos. Lá somos todos irmãos. Tem um livro de André Luiz, se não me engano, no livro de André Luiz, sim, mas eu não sei qual o livro, não lembro agora, não me vem à memória, que tem uma história de um homem que a esposa desencarna e ele casa novamente. E quando daí a esposa morreu, depois ele, e depois a segunda esposa. E a segunda esposa é recebida no lar dele e da primeira esposa lá como uma filha. É linda a história. Nós ainda somos pequenos, né, meus irmãos, no entendimento desses sentimentos tão puros. Mas um dia, o meu filho veio, né, meu filho desencarnado, e ele falou o seguinte que eu nunca mais vou esquecer, e eu sempre digo para as pessoas, quando eu tenho oportunidade, eu falo que os sentimentos são muito mais fortes. São muito mais fortes quando estamos no plano espiritual. Por quê? Porque, como já falamos antes, não existe interesse, não existe porquê, né? Não tem porquê nós estarmos ali ligados a algum interesse de carne, de matéria, não tem. É o amor puro de filho para mãe, de mãe para filho. E na realidade somos todos irmãos e precisamos nos amar como tal. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma, sendo as almas criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. Então não teríamos como explicar essas antipatias ou simpatias que temos na família. São completamente estranhas umas às outras. O pai é um estranho para seu filho. A filiação das famílias encontra-se assim reduzida somente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, portanto, nenhum motivo para glorificar-se de ter tido por ancestrais estes ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, ter vivido juntos, ter se amado e novamente se acharem reunidos, mais tarde, para estreitarem seus laços de simpatia. Olha que lindo isso. Nós temos sempre esperança de reencontrar. Quando daqui partirmos, reencontrarmos os nossos amores que partiram antes de nós. Se tudo acabasse, seria difícil, não teríamos essa consolação, essa esperança. Então é por isso que é muito bom. A doutrina espírita nos esclarece e nos consola. Não é a fé cega, é a fé raciocinada que temos. E aqui nos diz o seguinte:
O que acontece a esses espíritos quando uma nova encarnação os reconduz ao mundo material? Uns permanecem separados apenas momentaneamente, buscando-se de novo na erraticidade, como amigos que voltam de uma viagem. Outros se reúnem em nova encarnação, encontrando-se no mesmo círculo de amizade ou na mesma família, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam e auxiliam os que se acham no cativeiro. Então, por isso que muitas vezes tem aquele amigo que a gente diz, não é meu amigo, é meu irmão. Muitas vezes. Por quê? Porque às vezes não reencarna na mesma família. A gente já conviveu com essa pessoa, já amou essa pessoa, e essa pessoa também é nossa. E nós nos reencontramos. Isso é muito bom, porque Deus é tão perfeito que no nosso círculo a gente acaba reencontrando. Às vezes não a pessoa está longe e a gente acaba encontrando essa pessoa, porque assim já estava planificado, já estava no planejamento. Isso é muito bom. Qual a diferença entre a afeição espiritual e a afeição carnal? A afeição espiritual é aquela que verdadeiramente liga as almas e a única que sobrevive à destruição do corpo. A afeição carnal une os seres através dos sentidos, desaparecendo juntamente com o corpo. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ou seja, a encarnação aqui acabou o corpo, acabou também essa afeição, ela não era uma afeição. As ligações, como já falamos, baseadas em interesse, permanecem no mundo dos espíritos? Não, não permanece. Foi interesse por interesse. As pessoas que se unem por laços de interesse, sejam eles de que natureza forem, nada representam umas para as outras, senão instrumento de satisfação das ambições. Tais interesses não sobrevivem à vida corpórea. Interesse não. Porque, sem razão aparente, simpatizamos ou antipatizamos com certas pessoas, mesmo sendo familiares. Aquilo que já falamos também. Esses sentimentos podem revelar simpatias de vidas passadas ou rixas e desentendimentos anteriores, encarnações anteriores. Por isso que tem aquelas pessoas, muitas vezes, que a gente só olha. Ai, coisa triste. Mas eu não me simpatizei. Por isso. E nós estamos aqui justamente para mudar isso. É uma oportunidade que Deus nos dá. Façamos da presente encarnação ocasião para fortalecer laços de amizade e superar desentendimentos e malquerenças. É a oportunidade que Deus nos dá para a gente desfazer esse mal-entendido, para não perpetuar, porque senão vamos voltar novamente na próxima encarnação para fazer isso, para terminar nossa tarefa bem bonitinho. Como lá na primeira série, tem que fazer bonitinho, senão a gente volta e faz de novo. Na vida espiritual, temos vários pais e diferentes mães? Não. No mundo espiritual, as ligações consanguíneas decorrentes da carne desaparecem. Lá somos todos irmãos, como já tínhamos falado. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais e 10 mães. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, daquela afeição pura. Que lição de vida nos dá o tema de hoje? Que a encarnação nos proporciona convivência constante com aqueles a quem amamos e que nada, nem mesmo a morte, consegue separar os que se unem por uma sincera afeição. No plano físico, como no plano espiritual, o amor liga os seres por laços indissolúveis, que se tornam mais estreitos a cada encarnação, ou seja, se tornam mais fortalecidos a cada encarnação.
Isso é muito bom, muito bom. Então, nós temos que diminuir as nossas antipatias e aumentar as nossas simpatias. De que forma? A oração é um ótimo remédio. Precisamos orar mais, orar por aqueles que nos perseguem, como já diz o Evangelho, como pediu Jesus. A que podemos atribuir a afeição e o bom entendimento que se verifica entre pessoas de uma mesma família? Esses sentimentos parecem revelar a existência de uma simpatia anterior que as uniu no passado e as mantém ligadas no presente. O fator que contribui para a aproximação dos espíritos e seu nascimento numa mesma família é a simpatia, decorrente da afinidade de gostos e de inclinações. Aquilo que falávamos antes, a afinidade que nos, assim como aqui na Terra, as afinidades nos aproximam, plano espiritual, a mesma coisa. E a ausência de afinidades entre familiares, o que revela que naquele grupo estão reunidos espíritos estranhos uns aos outros, sem nenhum vínculo de simpatia entre si. Os verdadeiros laços de família são os do espírito e não os da carne. Qual a finalidade do ingresso de espíritos antipáticos ou estranhos como membros de uma família? Possibilitar ocasião de progresso para uns e prova para outros, através do convívio familiar. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e, por efeito dos cuidados que se lhes dispensam, ensejando o desaparecimento da indiferença e da antipatia que os separavam e o fortalecimento dos laços de afeições. Aquilo que falávamos, estamos aqui para melhorar a nós e aos outros. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Através das sucessivas encarnações, o número de membros de uma família aumenta indefinidamente? Não. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que tenha 10 pais, 10 mães diferentes no mundo espiritual, mas que lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição e a ele se ligaram na Terra em condições diferentes ou numa mesma condição. No mundo dos espíritos, não há pais, mães ou filhos. Lá somos todos irmãos. É lindo isso, se pararmos para refletir como Deus é bom, Ele nos dá essa oportunidade de nos melhorarmos. E aquele irmão difícil que faz parte da nossa caminhada é aquele que merece mais a nossa atenção, o nosso carinho. Se for uma pessoa de difícil convivência, vamos orar muito por ele, especialmente quando estiver dormindo, vamos orar. Quando essa pessoa estiver dormindo, vamos orar, vamos conversar com ele, dizer que é importante na nossa caminhada. Vamos fazer a nossa parte e nós começaremos a viver melhor, se assim o fizermos. Nós não podemos mudar os outros, mas nós nos mudando, nós fazendo a reforma íntima, nós vamos nos melhorar e dar exemplo, servir como exemplo para os outros. As pessoas acabam mudando. Aquele provérbio, aquele ditado popular que diz: quando eu mudo, tudo ao meu redor muda, é verdadeiro. Nós podemos colocar isso em prática. Vamos, nesse momento, espero que todos já tenham a sua água. Vamos encerrando por aqui, agradecendo ao Pai Maior e a Jesus essa oportunidade de Evangelho no Lar. Qualquer problema que tiver, qualquer dificuldade com relação à doutrina espírita que eu puder ajudar, terei imenso prazer. Basta deixar no Messenger para mim. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos consolar. Está bem? Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada a todos que vão assistir depois dessa live. Um abraço e vamos elevar nosso pensamento
e agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos que aqui se fazem presente, que visitaram os lares de cada irmão que assistiu, de cada irmão que está ouvindo, assistindo, e que cada um receba segundo a sua necessidade, seu merecimento, e que através da sua fé, nessa água fluidificada, esteja o medicamento necessário, seja para aquela dor do corpo, seja para aquela dor da alma, que venha a coragem, o fortalecimento, Mestre Jesus. E que aquilo que for pedido com pureza de coração, esse irmão possa receber. Muito obrigada. Até o próximo domingo. Que assim seja. Uma boa noite a todos.